toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que emprestar ao inferno para ser usada contra ti, Deus a condenará. Adore a Deus por isso, você é mais do que vencedor. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabsaque: rogamo-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Repita comigo: aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Agora vamos para o capítulo 19, ver a reação do homem de Deus, Ezequias, a quem Deus colocara para liderar aquele momento difícil da história do reino de Judá. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Repita: eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei seus altos cedros, as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já fiz isso antes, já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisse as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores delas, com as mãos escolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como erva do campo e hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, porém no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas e comei seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Repita: tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Diga: o zelo. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor.
porque eu amparei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Todo o povo de Deus diz: pode se sentar. Esta é uma das passagens bíblicas que nos toca profundamente. Vamos relembrar rapidamente. Deus formou uma nação cujo nome era Israel. Uma nação forte, uma nação abençoada, uma nação debaixo das mãos de Deus, fruto da promessa de Deus a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Saíram do Egito depois de 450 anos, andaram 40 anos no deserto, chegaram na terra que Deus havia prometido lhes dar. Chegou na bênção? Não. Tinha tudo quanto é qualidade de inimigo para eles vencerem, que eram adoradores de imagens, deuses falsos, sacrificavam donzelas, crianças, e a própria presença do ídolo já é uma ofensa a Deus. Como é que o ser humano não tem o raciocínio de olhar para uma imagem e saber que aquilo é fruto do trabalho de mãos humanas? Agora olha para o céu, para a multidão das estrelas, para as constelações, para os astros espalhados. Olha para a terra, onde vivemos, esse grande planeta, a diversidade da vida, os grandes e os minúsculos animais. Desde a pintura das asas de um pequeno besouro, as cores multiformes de uma borboleta, ao perfume que exala das flores, e a nossa vida como se renova. Em tudo isto está a mão do Deus Criador. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é uma ofensa a esse Deus que os homens virem as costas a Ele para adorar um objeto criado pelo homem. Idolatria é pecado. Goste ou não goste, você que está me ouvindo, é a palavra de Deus quem diz. Abra lá em Êxodo capítulo 20, o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o meu nome em vão, e não farás para ti imagem de escultura de espécie alguma, nem dos que vivem no céu, ou na terra, ou sob a terra. Você peca porque você quer. Ah, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tataravô, minha tataravó. Você vai errar porque eles erraram? A Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância em consideração. Pode ser que eles, se não forem evangelizados, pelos bons frutos, boas ações, porque a Bíblia diz em Romanos 2 que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então, não entre por esse caminho. Abandone a idolatria e abra o coração para Jesus esta noite. Ele veio, nasceu de uma virgem santa, viveu entre os homens falhos, viu todos os defeitos e incoerências, todas as limitações do ser humano, curou doentes, limpou leprosos, abriu a boca dos mudos, ouvido dos cegos, colocou paralíticos a saltar, ressuscitou mortos, e a recompensa foi ser crucificado. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou com poder e grande glória. E ao sair da sepultura, a primeira palavra de Jesus foi: todo poder me é dado no céu e na terra. No nome dele, milhões são salvos, curados, libertados, transformados, batizados com o Espírito Santo. As suas casas são cheias da bênção, da unção de Deus. Quantos aqui gozam desta plenitude de Jesus na sua vida? Jogue a mão para cima e dê um glória a Jesus bem forte. Mas o diabo, que sempre quis atrapalhar a bênção na minha, na tua, na nossa vida, vendo que Israel formou-se uma grande nação, destituiu os povos idólatras,
Falou, só tem um jeito de destruir esse povo, dividindo ele. Olha aí, aqueles que dizem que não precisa vir à igreja, aqueles que dizem que não precisa contribuir, aqueles que... É lógico, quem os está usando? Quem não quer ver a igreja crescer, quem não quer ver missionário partir para abrir novas frentes de trabalho. Quantas almas que eu chegava com um casal, procurava uma casa, um salão, fazia os contratos, deixava um casal. Uma das grandes experiências que eu tive exatamente assim foi na cidade de Serra Talhada, onde deixei um casal, um salão alugado, a casa e a ajuda. E voltei depois de 2 anos, com mais 200 almas salvas. E nesse dia nós fizemos uma cruzada, um avivamento. Jesus começou, o povo ajoelhou, a maioria novo convertido, não era batizado com o Espírito Santo. Jesus começou batizando ali perto do púlpito onde eu estava, mas para mostrar que não sou eu, nem os obreiros que estavam comigo, que faz qualquer coisa, o fogo foi pelo corredor, foi batizando, batizando, batizando. Lá na calçada, lá no meio da rua, tinha pessoas com as mãos erguidas e as lágrimas jorrando e falando em outras línguas, como em Atos 2. Falaram em outras línguas. Então a obra de Deus é assim. E os que lutam contra ela, todos, ímpios ou que se dizem cristãos, estão lutando contra o próprio Deus. E essa tendência humana de criar problemas, ela se manifestou quando o filho de Davi morreu, o seu sucessor no trono, Salomão. Seu filho assumiu o seu lugar, foi ouvir o conselho dos anciãos, dos que tinham mais experiência. E eles disseram para Reoboão, se você tratar esse povo com amor, se você tratar esse povo com consideração, se você se dedicar a eles, eles te amarão a ponto de morrer em seu lugar. Aí ele foi tomar conselho com os mais jovens, a turma do gospel. Bota a lâmpada escura, dança, pula, transfere a letra de um hino cristão para uma música profana. Deixa quem quiser torcer o nariz, torcer, ainda que pare de dar o dízimo, ainda que vá para outra igreja. Vamos mudar isso aqui e fazer disso aqui uma coisa nova. Ei, Deus é o Deus das coisas antigas, porque Ele as renova a cada manhã. A igreja tem que aprender a se contextualizar sem descaracterizar. Parece que hoje tudo pode. E debaixo desse tudo pode, as mulheres cristãs que têm temor de Deus continuam sendo aquelas crentes do jeito que aprenderam. Se veste com decência, se veste com ordem, se veste sem atrair a atenção do sexo oposto, sem sensualidade, não usa joias em excesso num país onde milhares morrem de fome, não bota ouro na cabeça, no pescoço, no braço, no pé, onde puder botar. Mas tem gente, pastor Nipo, que não, agora liberou tudo. A palavra de Deus ainda é a mesma. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reoboão foi ouvir os moços. Os moços falaram, rapaz, esse povo tem dinheiro, esse povo é abençoado. Multiplica os impostos, multiplica a carga tributária. Você, vai ser um cara, o dono da bola. E ele fez isso, ouviu aqueles que não sabiam de nada, mas estavam usando, deixando o diabo usar a sua boca, e causou a divisão do reino. 10 tribos se revoltaram e constituíram como rei a Jeroboão. Só a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e uma parte da tribo de Simeão continuou fiel ao rei Davi e aos princípios da palavra de Deus. Formou o reino do sul, que passou a ser conhecido como o reino de Judá. Então haviam reis no norte e reis no sul. Alguns contemporâneos, outros não.
todos filhos de Davi. Só podia sentar no trono. Mas pastor, o senhor está falando daquele Davi que matou, que adulterou, que fez coisas que Deus não gostou? É aquele mesmo. Mas ele tinha um coração perdoador. A Bíblia diz, é a única pessoa que a Bíblia diz que o coração dele era segundo o coração de... E Deus fez um pacto com ele. E quando Deus faz um pacto, o diabo não pode quebrar. Se você está debaixo de promessa, meu irmão e minha irmã, vem a luta que vier, a pandemia que chegar, a peste nova que aparecer, as lutas, leis infames que surgirem. Ei, se você está debaixo de promessa, elas se cumprirão na tua vida e ponto final. Queira o diabo ou não, goste o diabo ou não, Deus te ama e quer te usar na sua obra. Quando o rei era mau, ou no reino do norte, ou no reino do sul, Deus, eu preguei aqui há poucos dias, eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Mas se me deixarem, eu também vos... Resultado, Senaqueribe, rei da Síria, tornou-se a grande potência. O mundo sempre teve grandes potências. O Egito foi uma delas. A Síria foi uma outra grande potência que dominava várias nações. A Grécia foi outra grande potência que dominou, talvez, a maior extensão. Chegou o Alexandre o Grande até a divisa com a Índia. Foi sucedido pelo Império Romano, o de mais duração na história da raça humana e também de maior extensão territorial. Todos eles passaram. Mas Senaqueribe era o homem da vez. Israel estava adorando ídolos, criando altares para si, abandonaram a casa do Senhor e foram criar os seus próprios altares. Sabe por que esse povo não gosta de igreja? Porque nesses altares, nesses montes, nessas casas que eles se reúnem, não tem pastor. Cada um faz o que quer. Não tem ninguém para botar ordem na casa. Não tem ninguém para pregar a sã doutrina. E a Bíblia diz, se vocês ficarem sem disciplina, não sereis mais filhos, mas sereis bastardos. Porque Deus ama e corrige aqueles a quem Ele... Isto é palavra viva do Deus vivo. Você, se não quiser obedecer, é problema seu. Mas eu estou pregando o que a Bíblia me manda pregar. Senaqueribe chegou lá e encontrou o povo sem Deus. Que é o homem sem Deus? Que pode fazer o homem sem Deus? Sem ti nada somos nesse mundo. Aliás, até um corinho antigo que diz: sem ti nada somos nesse mundo. Sem ti nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo teu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. E eu sinto esse poder aqui esta noite. Resultado, Israel, reino do norte, deixou a palavra de Deus, o mandamento do Senhor. Senaqueribe destruiu e levou cativos como escravo aquele povo que outrora fora chamado e conhecido como povo de Deus. Agora foram levados escravos. Quantos que já estiveram aqui adorando, cantando, falando línguas estranhas, participando da orquestra, do coral, dos departamentos, e hoje estão novamente escravizados no pecado, no vício, na promiscuidade. Trocaram a Deus pela sua própria vontade. Resultado? Destruição. E aí, derrotaram 10. Jerusalém está lá, no Monte de Sião. Era uma tribo de Judá, outra de Benjamim, espalhada, não todos dentro da cidade. Jerusalém era a capital. Esses aí estão no papo.
Aí vai o comandante Rabsaque e para de frente das muralhas de Jerusalém. E começa a gritar: ei, o rei Ezequias está iludindo vocês. Está dizendo que Jeová vai livrar vocês. Olha, o Deus de Israel, o reino do norte, também era Jeová. E nós acabamos com eles. Vocês vão beber a sua urina e comer o seu esterco, se vocês não se renderem ao rei Senaqueribe, o majestoso rei da Síria. Quando o rei Ezequias soube que o povo correu e subiu para cima do muro, para ouvir essa mensagem diabólica, ele mandou 3 mensageiros. Chamaram Rabsaque, falaram: por favor, nós conhecemos bem o idioma sírico. Fala conosco e nós levaremos a tua mensagem ao rei. Não fique falando em judaico para assustar o povo. Mas aquele povo já estava desorientado. Aquele povo já não estava ouvindo mais a voz do rei Ezequias. Se você olhar o capítulo seguinte, Ezequias está lá no templo. A Bíblia diz: e entrou Ezequias na casa do Senhor e se prostrou diante da majestade santa. E enquanto ele orava, Deus enviou o profeta Isaías. Disse Ezequias: essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Deus ouviu a tua oração. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Alegrei-me quando me disseram, mas preferia eu estar na porta da casa de Deus do que em outras partes 1000. Enquanto o homem de Deus está orando, onde é que o povo estava? Em cima do muro. Ei, em cima do muro não é lugar de crente. Se você contasse e buscasse o nome de cada um daqueles que estavam em cima do muro, tudo desviado e incrédulo, querendo ouvir a mensagem de Satanás pela boca de Rabsaque. Mas os fiéis, você quer procurar fiel? Venha buscar aqui no templo na hora da oração. Aqueles que chegam e têm prazer de dobrar o seu joelho e agradecer: obrigado, Senhor, por mais um dia. A luta foi grande, mas a vitória é maior. Eu estou aqui te adorando, te exaltando, te glorificando. O diabo não vai fechar a minha boca. A minha vida pertence a ti. Este é mais do que vencedor. Jesus, a minha vida eu entrego a ti. Quero te amar e adorar. Eu sei que tu me amas e queres me abençoar. Meu Salvador, Jesus, pertenço a ti. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti. O coro todo junto, é fácil. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti.
Esses dias as irmãs estavam me contando, sem querer. Nós estávamos congregando lá embaixo. Falei, o movimento é na cantina, pastor. Falei, agora caiu. Falei, gente, agora que o culto desceu? Aí eu falei, mas quando está lá em cima é pior. Porque na hora da mensagem tem um grupo que desce e vai comer na cantina. Eles estão em cima do muro. Vir à igreja e não se alimentar com a palavra é entrar no restaurante, sentar, pagar a conta e sair de barriga vazia. Agora vai ter uma ordem. Já vou orientar a nossa querida irmã Maria Eugênia e o irmão Wallace. A cantina fecha na hora que começar a palavra. Ninguém veio aqui para comer coxinha, bolinho, quibe, esfirra. Quem veio aqui para comer a palavra de Deus, joga a mão para cima e glorifique a Deus. Chegou, está com fome? Pode passar lá, para ficar bem forte, para adorar. Acabou o culto e estamos terminando no horário, vai lá antes de ir para casa, e se puder ainda leva uns bolinhos para casa, para os que ficarem em casa, ou para você se der fome comer de noite. Mas na hora da palavra, não é a hora de ficar em cima do muro. Porque eu estou pregando isso esta noite, que uma igreja que se envolve em missões vai incomodar o inferno, e quem estiver em cima do muro vai cair. Mas aquele que construir a sua casa sobre a rocha, aleluia, o fundamento da igreja é Cristo. Quem constrói a sua casa nesta rocha, pode soprar o vento, pode vir o furacão, pode soprar o tufão, as lutas podem vir, os problemas virão, mas a sua casa permanecerá de pé. Enquanto o homem de Deus estava orando, Deus mandou o próprio profeta ir lá e profetizar para Rabissaquer. Pelo mesmo caminho que você veio, eu vou enfiar um anzol no teu nariz e vou te levar de volta. Vou te arrastar igual você arrasta um jumento. E você vai voltar a Senaqueribe, que não vai conquistar mais nada. E assim aconteceu. 185 mil homens estavam ao redor da cidade, prontos para invadir e derrotar. Mas naquela noite, o poder da oração. Um anjo desceu e feriu 185 mil soldados assírios. E Rabissaquer enfiou Rabi no meio das pernas e voltou decepcionado, envergonhado, ainda foi morto quando chegou na Síria, porque a Síria tratava os derrotados com rigor extremo. E o rei Senaqueribe, dali para frente, seu império caiu. Toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que emprestar ao inferno para ser usada contra ti, Deus a condenará. Adore a Deus por isso, você é mais do que vencedor.